Fiz então aqui o meu arremate e finalizei toda a volta de número 12. Agora eu vou descer até o primeiro motivo aqui dos 21 desse canto, ok? E aqui eu vou iniciar a volta de número 13 com o mesmo fio, ok? Observe que a volta de número 12 foi trabalhada na aba da frente da base de cada ponto. Agora, a volta de número 13 vai ser trabalhado na aba de trás das mesmas bases que foram trabalhadas aqui a volta de número 12. Então, eu vou começar no primeiro ponto desse primeiro motivo aqui do total de 21 do canto, exatamente nesse aqui. Então, eu viro, vou pegar aqui a primeira aba de trás e vou amarrar aqui o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Ok? Em seguida, eu vou seguir fazendo por toda a volta pontos baixíssimos, pegando sempre aqui essa aba de trás da base. Fiz o segundo, agora o terceiro, e vou seguir por toda a volta trabalhando pontos baixíssimos até o final aqui, ok? Pegando sempre nessa aba de trás, ou seja, na mesma base que nós trabalhamos a volta de número 12, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês aqui no final. Então, trabalhei aqui até o meu último ponto da volta de número 13, fiquei também com um total de 408 pontos baixíssimos. Agora eu encerro a volta, fazendo um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, onde foi amarrado o fio. E dessa forma, eu encerro toda a volta de número 13. Agora eu dou início à volta de número 14. Subo uma corrente, essa corrente vai equivaler a um ponto baixo. Em seguida, pegando apenas a aba de trás da base aqui desse próximo ponto baixíssimo, eu faço mais um ponto baixo. Em seguida, no próximo, somente na aba de trás, faço também outro ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando dessa forma por toda a volta. Aqui também, na volta de número 14, eu vou precisar ficar com um total de 408 pontos baixos trabalhados dessa forma aqui, pegando sempre na aba de trás da base aqui de cada ponto baixíssimo. Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número 15. Trabalhei, então, toda a minha volta de número 14, fiz os meus 408 pontos baixos conforme o padrão orientado. Agora, eu dou início à volta de número 15. Começo subindo duas correntes, em seguida, laço e, na base do próximo ponto, pegando apenas a aba de trás da base, eu faço um ponto baixo com laçada. Em seguida, no próximo ponto, pegando também apenas a aba de trás, eu também faço um ponto baixo com laçada. E vou seguir trabalhando em toda essa volta com pontos baixos com laçadas, sempre pegando também a aba de trás aqui da base do ponto de baixo da volta anterior. Aqui também será trabalhado um total com 408 pontos baixos com laçada, trabalhados dessa forma. Então, vou trabalhar aqui toda a volta e venho com vocês na volta de número 16. Trabalhei, então, toda a volta de número 15 com o padrão orientado e já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas iniciais. Agora, eu dou início à volta de número 16. Começo subindo 3 correntes. Em seguida, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, nesse mesmo ponto que eu trabalhei, faço mais um ponto alto. Em seguida, 2 correntes e na mesma base, continuo fazendo aqui mais 2 pontos altos.
Ou seja, trabalhei um ponto alto, ou seja, essas 3 correntes ela equivale como um ponto alto, e trabalhei um leque de 4 separado por 2 correntes. Em seguida, sem fazer corrente, laço, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, sem fazer corrente, pulo 2 pontos e no próximo repito novamente esse mesmo leque aqui de 4, separados por 2 correntes e trabalhados na mesma base aqui. Em seguida, sem fazer corrente, pulo 2 e no próximo faço um ponto alto. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda a volta de número 16, sempre trabalhando um ponto alto, pulando 2 pontos, sem fazer corrente, faço um leque de 4 com 2 correntes na mesma base. Em seguida, pulo 2 pontos, um ponto alto e sigo esse padrão aqui até o final da volta, ok? Contando todos os leques até o final da volta, eu vou ficar com um total de 68 leques, todos trabalhados dessa maneira até o final da volta, ok? Então trabalhei até aqui toda a volta de número 16, fiz os meus 68 leques conforme orientado e já fechei aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 iniciais, que ficou valendo aqui como o primeiro ponto alto da volta. Agora eu dou início à volta de número 17. Começo da seguinte forma. Vou aqui, pego a agulha, passo por cima aqui dessas 3 correntes, vou por trás e pego aqui pela frente o meu fio. Puxo e faço aqui um ponto baixo. Ou seja, eu fiz um ponto baixo em alto relevo. Agora eu subo mais 2 correntes, laço e vou aqui para o espaço desse próximo leque e faço um leque igual ao que eu trabalhei aqui na volta anterior, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, todos aqui no mesmo espaço de 2 correntes do leque da volta anterior. Em seguida, laço, sem fazer corrente, faço um ponto alto em alto relevo, igual eu trabalhei aqui o ponto baixo. Faço a laçada, pego aqui por trás do ponto, puxo aqui na frente, subo e completo o meu ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto em alto relevo. Em seguida, sem fazer corrente, vou para o espaço de 2 correntes do próximo leque e trabalho outro leque de 4 separado por 2 correntes. Em seguida, sem fazer corrente, vou aqui para o próximo ponto alto sozinho e faço um ponto alto em alto relevo, conforme já orientei. E esse aqui vai ser o padrão de toda a volta de número 17, sempre trabalhando com leques e ponto alto em relevo sobre esse ponto alto aqui que separa um leque do outro, ok? Então, no total também será trabalhado aqui 68 leques dessa forma, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta 18. Então, finalizei e trabalhei aqui toda a minha volta de número 17, também com os 68 leques iguais aos leques da volta anterior. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 iniciais e agora dou início à volta de número 18. Inicio subindo 3 correntes. As 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Em seguida, laço e vou aqui para o primeiro espaço de 2 correntes do primeiro leque e faço um leque iguais aos que estão sendo trabalhados. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui no mesmo espaço do leque. Em seguida, faço uma corrente, laço e faço um ponto alto em relevo sobre esse ponto aqui de separação. Em seguida, faço uma corrente e vou direto para o próximo leque, para o espaço do próximo leque e trabalho um outro leque aqui.
Então, esse aqui vai ser o padrão aqui dos cantos, ok? Contando a partir desse leque aqui, vou fazer, contando com ele, um total de 14 leques separados com uma corrente, um ponto alto em alto relevo e uma corrente. Depois faço o leque, em seguida repito esse mesmo processo. Faço uma corrente, um ponto alto em alto relevo, uma corrente e dou início ao próximo leque. Vou fazer assim até dar um total de 14 leques contando a partir desse aqui, ok? Então, vou trabalhar aqui os meus 14 e volto. Então, trabalhei aqui os meus 14 leques, conforme orientado. Agora, aqui na parte reta, eu volto a trabalhar também os leques, porém agora sem espaço de uma corrente. Então, após aqui o leque de número 14, sem fazer corrente, eu vou aqui para o próximo ponto alto e faço um ponto alto em relevo sobre ele. Em seguida, sem fazer corrente, vou para o próximo leque e trabalho outro leque aqui de 4 separado por 2 correntes. Então, a partir desse leque aqui da reta, sem contar esse último que eu trabalhei, ou seja, após o leque de número 14, contando esse primeiro leque aqui, eu vou fazer, contando com ele, mais um total de 21 leques dessa forma aqui, separado apenas com um ponto alto em relevo. Chegando lá nos 21, eu volto a trabalhar o canto dessa mesma maneira que eu trabalhei aqui nesse primeiro canto, ok? Então, vou trabalhar aqui os 21 leques com esse padrão e volto. Então, trabalhei aqui os meus 21 leques da reta, separado apenas por um ponto alto em relevo, sem espaço de uma corrente. Agora, a partir desse último aqui, eu começo a fazer espaço de corrente entre o leque e o ponto alto em relevo, da seguinte forma. Faço uma corrente, laço e sobre esse ponto alto eu faço um ponto alto em relevo. Depois do ponto alto, faço outra corrente de espaço e vou direto para o próximo leque e repito o leque de 4 com 2 correntes. Então, contando com esse que eu acabei de trabalhar, eu vou fazer aqui mais 13 leques separados por uma corrente e um ponto alto em relevo. Ou seja, contando aqui do último da reta, dos 21 da reta, contando esse aqui, eu trabalho um total de 14 leques separados por uma corrente. Ok? Então, vou fazer aqui os meus 14 e volto. Então, trabalhei aqui mais 13 leques separados com espaço de uma corrente. Na verdade, contando com o último leque lá da reta, eu fiquei aqui com um total de 14 leques aqui no canto separados com espaço de uma corrente, um ponto alto em relevo e uma corrente. Agora, a partir daqui, eu completo a volta fazendo mais 20 leques sem espaço de uma corrente, apenas separando com um ponto alto em relevo, ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda essa volta de número 18 e também a volta de número 19 será trabalhada igualmente a esse padrão aqui, ok? Na volta de número 20, 21 e 22 também será trabalhado igual, porém eu vou aumentar uma corrente, ou seja, ao invés de espaço de uma corrente, eu passo a trabalhar espaços com 2 correntes. Na volta de número 23, 24 e 25, também vou repetir o mesmo padrão, porém vou aumentar mais uma corrente e passo a trabalhar espaços de 3 correntes, ok? Então, a cada volta que você fizer, você coloca o tapete no chão, estica e vê como que está ficando. Se está ficando puxado, se está ficando folgado, porque a gente sabe que de ponto para ponto ele pode dar uma diferença. Então, você faz dessa forma para ver se você vai aumentando aí ou 3 voltas com o mesmo tanto, ou menos, ou mais, entendeu? Aqui, no meu ponto, ele vai ficar dessa forma. 2 aqui 100 no total, 2 com um espaço de uma corrente aqui
nos cantos e as demais, de 3 em 3, eu vou aumentando uma corrente, ok? Então, vou trabalhar até a volta de número 25 e volto com vocês para informar o padrão seguinte. Pessoal, fechei aqui a minha volta de número 18 e antes de dar início às demais voltas, eu preciso fazer a correção de um pequeno detalhe aqui. Lembra que no início da volta eu subi 3 correntes, correto? Porém, o correto seria eu ter feito aqui igual no início da volta de número 17, fazendo um ponto baixo em alto relevo e subindo 2 correntes, da seguinte forma. Passo aqui a agulha por trás das correntes, pego aqui a linha na frente e fecho fazendo aqui um ponto baixo. Só depois aqui eu subo 2 correntes. E a partir daqui eu dou início ao padrão das voltas. Então, esse início aqui é o padrão de todas essas voltas que eu orientei vocês até a volta de número 25, ok? Então, não suba de imediato 3 correntes. Primeiro faça o ponto baixo em alto relevo e sobe 2 correntes. Segue esse padrão até a volta de número 25, ok? Então, passado aí as orientações, eu trabalhei aqui até a minha volta de número 25. A minha volta aqui de 25, nos cantos ficou trabalhado com espaços de 3 correntes, tanto aqui entre o leque e o ponto alto em relevo, e o ponto alto em relevo até o próximo leque, todos trabalhados aqui no canto com espaços de 3 correntes. Na reta, continuei trabalhando sem espaços de corrente, apenas separando aqui um ponto alto em relevo entre um leque e outro. Então, a partir de agora, eu dou início à volta de número 26. Começo aqui fazendo um ponto baixo em alto relevo. Aqui eu não vou subir nenhuma corrente, eu vou começar apenas com um ponto baixo em alto relevo. Em seguida, eu já laço e vou direto aqui para esse próximo leque. E aqui eu vou trabalhar um leque com 6 pontos altos, separados por 2 correntes. Em seguida, vou fazer 2 correntes apenas. Nesse ponto alto em alto relevo, eu vou trabalhar um ponto baixo em alto relevo. Apenas um ponto baixo. Em seguida, faço 2 correntes, vou direto aqui para o próximo leque e repito outro leque aqui de 6 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, esse padrão aqui vai ser o padrão da volta de número 26 aqui nos cantos, ok? Então, a partir desse aqui, eu vou contando com esse, eu vou trabalhar mais um total de 13 leques separados por 2 correntes, um ponto baixo em alto relevo e 2 correntes, ok? Então, sem contar esse aqui que faz parte da reta, contando com esse, eu trabalho mais 13 leques separados dessa forma. Então, vou trabalhar aqui os meus 13 e venho com vocês. Então, trabalhei até aqui os meus 13 leques separados por 2 correntes, um ponto baixo em alto relevo e mais 2 correntes, ok? A partir daqui, eu dou início agora à primeira reta. Esse último que eu trabalhei aqui de número 13, ele já faz parte aqui da parte reta, então eu já não vou mais trabalhar com correntes de separação. Então, feito aqui esse último, que também já é o primeiro da reta, eu faço um ponto baixo em alto relevo sobre esse ponto alto aqui em alto relevo, sem fazer corrente. Sigo para o próximo leque e trabalho um leque de 6 iguais aos que está sendo trabalhado aqui. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida,
outro ponto baixo aqui sobre o ponto alto em relevo, um ponto baixo em alto relevo também. E sigo trabalhando dessa forma até o final aqui da reta. Contando com esse primeiro que eu trabalhei aqui, vai dar um total de 21. Contando com o último aqui do canto, vai dar um total de 22, sem espaço de corrente, ok? Então, eu vou trabalhar até o final da reta e volto. Então, trabalhei aqui mais 21 leques, totalizando 22 leques, separados apenas por um ponto baixo em alto relevo. A partir daqui, eu dou início agora ao segundo canto, trabalhando igual foi trabalhado no primeiro. Então, a partir desse aqui, faço 2 correntes, em seguida um ponto baixo em alto relevo sobre esse ponto alto em alto relevo, 2 correntes, e no próximo leque faço um leque de 6, separado por 2 correntes. Então, contando aqui com esse primeiro, eu trabalho mais um total de 13 leques separados por 2 correntes, um ponto baixo em alto relevo e mais 2 correntes, ok? Então, contando com esse aqui, mais 13 leques até chegar na segunda reta. Na segunda reta, eu vou repetir esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui na primeira e finalizo a volta, ok? Então, trabalhei até aqui toda a minha volta de número 26 com o padrão orientado e também já fechei a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui do início da volta. Agora eu dou início à volta de número 27, fazendo um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto desse leque. Em seguida, ao ponto baixíssimo, eu faço uma corrente. Essa corrente vai equivaler a um ponto baixo. Em seguida, eu sigo trabalhando mais pontos baixos aqui nos próximos pontos, até chegar na corrente. Chegando no espaço de 2 correntes, eu faço um ponto baixo. Em seguida, subo 3 correntes e desço aqui na base e faço um ponto picô. Em seguida ao ponto picô, eu vou direto para o próximo ponto aqui, já fora do espaço de 2 correntes, e faço um ponto baixo. Em seguida, outro ponto baixo aqui no próximo e mais um ponto baixo aqui no próximo. Então, esse padrão aqui, ele será o padrão que será feito em todas as retas, ok? A partir daqui, eu vou trabalhar o padrão que será feito nos 2 cantos, ok? Então, feito esse último ponto baixo, onde tem um espaço de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos. Aqui nesse ponto baixo em alto relevo, eu também trabalho um ponto baixo em alto relevo sobre ele. Depois aqui no próximo espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos baixos. E agora sigo fazendo ponto baixo aqui nos próximos pontos aqui do leque, até chegar no espaço de 2 correntes. Chegando aqui no espaço de 2 correntes, eu faço um ponto baixo dentro do espaço, subo 3 correntes e trabalho um ponto picô. Feito o ponto picô, eu faço mais um ponto baixo aqui dentro ainda do espaço de 2 correntes. E depois sigo fazendo ponto baixo agora nos pontos à frente, na base dos pontos aqui à frente. E esse aqui vai ser o padrão de todo o canto, ok? Então, onde tem espaço de corrente, eu faço 2 pontos baixos. No ponto baixo em alto relevo, eu faço outro ponto baixo em alto relevo, depois mais 2 pontos baixos e sigo fazendo pontos baixos até chegar no espaço de 2 correntes. No espaço de 2 correntes, faço um ponto baixo, subo 3 correntes, construo um ponto picô, depois mais um ponto baixo dentro do mesmo espaço e depois sigo construindo pontos baixos aqui nos próximos pontos do leque, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de todos os cantos. Então, vou trabalhar aqui todo esse canto e venho com vocês para reforçar aqui o padrão das retas, ok?
Então, trabalhei aqui todo o canto até o último espaço de 2 correntes, fazendo 2 pontos baixos. Esse próximo leque aqui já faz parte da parte reta. Então, aqui será trabalhado da seguinte forma. Feito aqui as 2 correntes, eu trabalho ponto baixo aqui sobre cada ponto do leque, até chegar no espaço de 2 correntes. Chegando aqui no espaço, eu faço um ponto baixo, subo 3 correntes e também formo aqui um ponto picô. Em seguida, eu não faço outro ponto baixo aqui dentro do espaço de uma corrente. Eu vou direto para a base aqui do próximo ponto e trabalho ponto baixo. E sigo trabalhando ponto baixo nos próximos pontos aqui do leque, até o último ponto. Em seguida, eu vou direto para o próximo leque e começo a trabalhar pontos baixos a partir do primeiro aqui, ponto desse próximo leque. Ou seja, eu pulo esse ponto aqui baixo em alto relevo da volta anterior. Então, sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Dentro do espaço de uma corrente, apenas um ponto baixo, subo as 3 correntes e formo o ponto picô. Em seguida, vou já para o próximo ponto aqui e faço um ponto baixo e sigo fazendo aqui ponto baixo em todos os pontos aqui do leque. Então, esse aqui é o padrão da reta, tá? A única diferença é que não tem espaço de corrente, será pulado aqui o ponto baixo da volta anterior e dentro do espaço de 2 correntes será trabalhado apenas um ponto baixo e o ponto picô, diferente aqui do padrão do canto, que foi trabalhado 2 pontos baixos aqui dentro do espaço de 2 correntes e o picô, e também aqui tem pontos baixos no espaço de 2 correntes. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda a volta, tanto aqui para os cantos, nesse padrão, e para as retas, ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta e venho no final com vocês. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 27, com o padrão orientado, tanto dos cantos e também das retas, ok? Então, agora eu só fecho aqui com um ponto baixíssimo, após o último ponto baixo aqui desse último leque, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente que eu fiz do início da volta. E dessa forma, pessoal, está encerrado aqui a nossa peça. Agora é só fazer o corte aqui do fio, puxa aqui e faz o seu arremate conforme a sua maneira, ok? Então, pessoal, trabalhado e feito aí toda a peça, eu trouxe aqui um pequeno cálculo para vocês terem uma noção aí mais ou menos de quanto vender a peça, ok? Lembrando que é um cálculo bem básico, tá? Só levando em consideração aqui alguns aspectos mais importantes necessários aí para definir o valor da peça, ok? Não estou especificando muita coisa, nem colocando outras relevâncias aqui em questão, tá? Mas aí com esse básico aqui, você vai poder fazer um valor mais ou menos aí correto, né? Que você não tenha nenhum prejuízo e nem precisa superfaturar aí na peça, ok? Então, primeiro, você já precisa ter definido esses 3 valores aqui. O valor que você gostaria de lucrar durante o mês, tá? Considerando trabalhando aí 22 dias úteis, sem trabalhar nos finais de semana, aqui eu coloquei uma média de R$ 1.500. Não significa que você precisa trabalhar com esse valor, tá? Você pode colocar aí o valor de acordo com a sua necessidade mensal. Depois de estabelecido o valor mensal, você vai dividir esse valor por 22 e vai ter o valor do seu dia trabalhado, que vai dar aqui R$ 68,00, considerando 1.500 por mês, ok? Feito o valor do seu dia trabalhado, 28, você vai definir também o valor da sua hora trabalhada. Considerando que você vai trabalhar 7 horas por dia, você vai pegar esses 68 aqui e dividir por 7 horas, que vai dar um total de R$ 9,72. Então, esse aqui é o valor da sua hora, o valor do seu dia e o valor que você vai ter de lucro mensal, ok? Definiu, então, esses 3 valores, agora você precisa saber o seu tempo de produção, ou seja, quanto tempo você demorou para fazer toda a peça.
Vamos considerar que você fez a peça em 3 dias, ok? Considerando o tempo de produção, embalagem, entre outros. Então, se você fez a peça em 3 dias, você já sabe que um dia de trabalho seu equivale a R$ 68. Então, você vai pegar 68 vezes 3, que é a quantidade de dias trabalhado, vai dar aqui um total de 204. Então, você já sabe que o seu custo de mão de obra é de R$ 204 para fazer a peça, ok? Então, definido isso aqui, agora você vai definir o valor do material para a produção, ok? Eu gastei aqui 1,1 kg de barbante, tá? Vamos considerar que você também gastou essa mesma quantidade. Então, 1 kg de barbante aqui na minha cidade está custando R$ 30. Então, se eu gastei 1,1 kg, 100 gramas vai equivaler a R$ 3. Então, vai dar um total de R$ 33 de barbante. Coloquei aqui outros materiais também, considerando caixa para embalagem, sacos, fitas, entre outras coisas. Coloquei aqui uma média de R$ 8, porém pode ser menos ou pode ser mais. Isso aí varia de acordo com cada um. Então, somando aqui, de material, deu um total de R$ 41. Definida então a taxa de material, eu vou para a terceira etapa, que são as taxas de cartão e sites. Nesse caso aqui, para quem vende as peças via cartão ou publica nos sites de venda, como Elo7, Mercado Livre e outros sites. Tá? Se você assume a taxa do cartão, você vai precisar ir pagar uma taxa. No caso dos sites, você não tem escolha, você tem que pagar uma taxa de comissão para o site por cada venda realizada, ok? Eu coloquei aqui uma média de 20%. Geralmente, às vezes, não chega a isso, mas pode acontecer aí de chegar a 20% ou até mesmo passar. Então, feito e elaborado todos esses valores aqui, agora sim eu passo a saber o valor total e final da peça. Então, o tempo de produção vai ser 204, né? O material de produção vai ser R$ 41. Então, somando os dois aqui, eu vou ter um total de R$ 245. Se você vende a sua peça ou faz encomenda direta aí no seu bairro, na sua cidade mesmo, não precisa pagar frete, não precisa vender por site, esse aqui é o valor médio que você pode trabalhar essa peça, ok? Agora, se você trabalha com sites, se você publica sua peça em sites, você tem que colocar esse valor aqui mais 20% de comissão aí das taxas e dos sites, que vai dar aqui em média R$ 49. Então, 245 mais 49 vai dar um total de 294. Então, se você vai publicar a sua peça, você vai publicar mais ou menos aqui dentro desse valor aqui de R$ 294, ok? E aí depois que for feito a venda lá, vai ser tirado desse valor aqui cerca de 20% e depois você vai tirar o valor do material, que é R$ 41. E aí você vai ficar com um valor mais ou menos próximo desse aqui, que é o seu lucro de tempo de produção, ok? Então, se você seguir mais ou menos aí esse passo, você consegue trabalhar um valor mais ou menos correto, né, que você não tenha nenhum prejuízo. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível.